Olá, magia! Olha só quem veio para o interior de São Paulo, tá vendo? O interior de São Paulo também recebe gente importante. Hoje eu estou aqui com o Marcelo Ostia, da empresa Camisetarias da Hora. Marcelo, cara, primeiramente, muito obrigado por vir conhecer aqui um pouquinho da GV8, da magia do mundo dos negócios. Assim, eu acredito muito no potencial do interior e saber que você tem esse pé aqui no interior também, dá valor e tudo mais. Muito obrigado por estar conosco aqui. Eu que agradeço, André, pelo convite, pela recepção calorosa, né? Batemos um bom papo aqui, muito bom. Quero agradecer você que está assistindo esse vídeo pelo seu tempo. Espero que contribua um pouquinho para você também. E olha, hoje a gente vai falar um pouquinho aqui, embora o Marcelo já seja muito conhecido nas redes sociais, eu quero trazer um pouquinho dessa história dele, de uma forma resumida, porque realmente é uma história sensacional, de erros, acertos, de superação. Então assim, eu quero passar um pouquinho dessa mensagem para você que está às vezes na dúvida, está buscando algo a mais, que não sabe para onde ir, que acha que às vezes para ter um negócio precisa de muito dinheiro. Então assim, eu queria que ele passasse um pouquinho, mas bem brevemente, depois o pessoal, eu vou deixar um link também com as entrevistas que ele já teve com o Flávio Augusto, contando a história completa dele, de superação, mas brevemente, um pouquinho do início da Camisetarias da Hora e como ela ajuda pessoas a realizar sonhos. Legal, André. Bom, eu comecei a Camisetas da Hora depois de ter saído de uma empresa multinacional, no qual eu queria crescer dentro dessa empresa, eu queria ser gerente, diretor e por aí vai. Mas essa empresa se desligou da cidade de Itu e eu fiquei frustrado, né? Eu comecei nessa empresa como boyzinho interno, com 11 anos de idade, e saí de lá com 18 para 19. O dinheirinho da rescisão eu montei minha primeira empresa, que acabou quebrando, me colocou numa vaga de estacionamento para morar. Depois o André vai deixar aqui, né, a história completa. Vaga de estacionamento, ou seja, não é aquela coisa de casa menor, é menos conforto, uma vaga de estacionamento. Eu tive a oportunidade de morar 3 meses numa vaga de estacionamento, conheci muita gente que mora na rua, muitas histórias, mas não era ali que eu queria ficar. Até hoje eu tava, minha mãe me presenteou com uma das primeiras camisetas que eu personalizei e me trouxe alguns resgates. E uma das frases que eu ouvi de um morador de rua foi a seguinte: por que tanta diferença se o destino é um só? E eu lembro que foi esse o start que me deu, que eu não precisava fazer parte daquela diferença, né? Eu poderia mudar o meu destino e foi isso que eu fiz. Eu fui buscar algo melhor para minha vida, no qual então eu cheguei ao Camisetas da Hora, saí lá da vaga de estacionamento, remontei uma outra empresa, fui trabalhar durante um bom período como funcionário e nos horários vagos, à noite ou no horário do almoço, eu focava no meu negócio. Comecei vendendo, antes do Camisetas da Hora, comecei vendendo no Mercado Livre. O Mercado Livre começou a dar muito certo. Isso foi no ano de 2004 para 2005. Em 2005 surgiu Camisetas da Hora. Aí começou a ganhar uma energia, um fôlego muito grande. As pessoas começaram a conhecer, começaram a achar Camisetas da Hora no Google. E aí eu já tinha passado por tanto perrengue, tanta coisa errada, que eu comecei a perguntar, né, por que tá dando certo? Sim, sim. E aí eu comecei a perguntar para as pessoas: como que você achou Camisetas da Hora? Eu digitei tal coisa no Google. Eu digitei tal coisa no Google. Foi aí que eu fui pesquisar sobre internet, sobre marketing na internet. E aí eu cheguei no Conrado Adolfo, que é um grande mestre, um grande mentor para mim. Eu acompanho ele desde 2007, aprendi muito com ele. E aí com o ensinamento dele, eu coloquei, digamos assim, uma injeção a mais no meu negócio. E aí virou um negócio muito maior do que eu imaginava ser. Em 2008 era a febre o Orkut ainda. Sim. Para minha felicidade, o Orkut abriu a possibilidade de ter lojinhas dentro do Orkut. E aí eu tive essa visão, né, através dos conhecimentos do Conrado, de escalar pela internet. Eu falei, opa, como que... Daí eu comecei a ver esses catálogos de cosméticos. Eu falei, como que esse pessoal faz? Eu falei, nossa, tá. Eu comecei a estudar. Eu falei, dá para fazer isso aqui na internet. Isso é interessante até, eu não quero que você fuja do assunto, mas olha que interessante. Isso chama-se benchmarking. Você começar a estudar alguns casos e trazer isso aí para a sua realidade, para o seu momento, né? Exatamente. E foi aí que eu coloquei, falei, olha, quem quiser revender minhas camisetas, está aqui
é só copiar esse link, divulgar, cada venda de camiseta você vai ganhar X. Eu cheguei a ter 400 revendedores dentro do Orkut, e aí eu gerenciava, administrava aquilo ali. Só que em 2009 o Orkut começou a perder forças e estava chegando o Facebook. Eu tinha que levar essas 400 pessoas para algum lugar. Eu criei um site chamado Catálogo de Camiseta, que também funcionou por um período, mas depois ele começou a causar problema na logística, na nossa administração, porque cada um mandava o pedido de um jeito. E aí eu fui estudar de novo um mercado de franquia. Eu falei, tá, como que essas franquias funcionam? Comecei a fazer o estudo, né? Olha, faz de tal jeito, tal jeito. Eu falei, pô, não tem nada disso na internet ainda. Foi aí que eu comecei a vender, chamando de revenda online. Não chamava nem de franquia, nada, era revenda online. Comecei a ter a primeira revenda, a segunda revenda, padronizar. E aí a Andréia teve, né? A Andréia é minha esposa. A Andréia teve a brilhante ideia de, por que você não chama isso aí de micro franquia? Né? Porque tem franquia e tal, e a gente vende muito baratinho, porque a nossa ideia, o nosso propósito é sempre ajudar as pessoas que ainda não têm condições de ter uma franquia lá de 500 mil reais, de 1 milhão de reais, de 200 mil reais, e sim ajudar a pessoa que quer começar devagarzinho, quer começar de degrau em degrau, né? E começamos a chamar de micro franquia. No ano de 2011, a TV Globo, o pessoal lá que é responsável pelo programa Pequenas Empresas, Grandes Negócios, estava buscando uma empresa de camiseta para fazer matéria. E eu estava muito bem posicionado, estava no lugar certo, na posição certa, no dia certo. E fui convidado para fazer uma matéria para o Pequenas Empresas. Mas não pensem que é sorte, não tem que ser que ele teve sorte ainda não. O cara teve que ralar anos e anos, né? Eu tive que aprender a otimizar o meu e-commerce para estar em primeiro lugar no Google, né? Então no dia eu estava no lugar certo. E aí eles me convidaram, vamos fazer uma matéria de camiseta que são vendidas pela internet, você aceita? Eu falei, aceito. Na parte da manhã nós gravamos, só falando de camiseta, de vender online e tal. E aí na hora do almoço eu levei toda a equipe da produção para almoçar. E o Marcelo, que era o repórter, né, meu xará, falou, cara, conta aí, por que você resolveu vender? Como que... Eu contei toda essa história que eu acabei de contar, né, para vocês, ainda tem mais algum pouquinho. Se você pesquisar em Marcelo Ostia no YouTube, tem minha vida toda lá. Eu contei toda a minha trajetória e ele falou, cara, a gente só fala de franquia lá, de negócio que as pessoas investiram 50, 100, 200 mil reais. Vamos falar de você que começou com 300 reais de moedinha, né? Então, sim, a minha empresa surgiu de moedinhas juntadas em porquinho, né? Então, até hoje a gente guarda moedinhas lá. E aí eu contei toda a minha trajetória e isso foi um estouro. Eu comecei a dar muita entrevista, até hoje eu sou convidado para ser entrevistado em vários programas, jornais, revistas. E isso trouxe, né, o crescimento do Camisetas da Hora, nos trouxe várias pessoas que têm o sonho, que têm o desejo e que querem empreender, né? E aí eu criei o meu bordão que eu acredito que todo mundo pode empreender, né? E eu sou a ponte, digamos assim, para quem confia em mim para começar a empreender. Então hoje nós temos uma rede de franquias online de camisetas, né? Eu tenho um outro modelo de negócio também, mas vamos falar. Hoje são aproximadamente quantos microfranqueados? Hoje nós temos 107 microfranqueados na internet. O valor da franquia, o investimento é R$ 3.997. 3.997, ou seja, então não é aquela coisa inatingível, aquela coisa distante para começar. Exatamente. É algo que realmente você fazendo uma forcinha, às vezes, saiu do emprego, está na dúvida, fez uma rescisão aí trabalhista, alguma coisa assim, ou seja, é uma oportunidade. Exatamente. Então, ao invés da pessoa investir o dinheiro dela comprando um equipamento, só a máquina de estampar já dá mais de R$ 3.000, né? Só que ele vai precisar de computador, impressora, máquina de estampar, funcionário, insumo. Então, se colocar isso na outra ponta, ele está pagando muito barato, está fazendo um investimento muito barato, porque além disso, se ele montar por conta, ele vai ter que aprender sozinho.
nós oferecemos todo o treinamento, então ele aprende a vender online, ele aprende a gerenciar um negócio, ele aprende a fazer fluxo de caixa. Ou seja, tudo que você foi aprendendo durante a caminhada, durante a jornada, batendo cabeça, errando, acertando, colocando dinheiro, ganhando, perdendo, ou seja, a pessoa ela já tem um filtro que consegue ele já nascer pegando alguns atalhos, Marcelo. Na verdade, eu vou com ele até a pontinha da ponte. Quem tem que atravessar a ponte é ele, mas eu mostro, olha, o caminho que eu percorri, que eu percorro é esse aqui. E aí vai da decisão do empreendedor, do novo empreendedor, decidir, né? Atravesso a ponte ou não. Mas agora eu faço uma pergunta, Marcelo. Vocês viram que história, por isso que eu falei, acho que o Marcelo já contou a história em vários meios aí de TV, mídia, periódicos e tudo mais. Então, assim, a história é muito bonita. Mas o que eu vejo muito nessa questão do Marcelo em si é o brilho nos olhos dele. Porque, gente, eu acho que, assim, quando você tem dinheiro para fazer algo, não é que é mais fácil ou mais difícil, mas você tem mais tempo para pensar ou talvez tomar uma atitude durante os obstáculos. Para quem sai com 300 moedinhas ali, em reais ali para montar algo, realmente, gente, é um esforço muito grande. Porque você está ali sem saber de onde começa, para onde vai, como vai ser esse meio. E o Marcelo é daquelas pessoas que realmente já fizeram acontecer, já está aí uma história dele. Então isso aí eu acho que é muito importante. Mas essa jornada, Marcelo, o Brasil vive um momento atípico hoje. Como que você vê esses empreendedores ali, potenciais empreendedores que adquirem uma franquia sua? Quais são os medos que às vezes eles têm quando te procuram para adquirir uma franquia, por exemplo? Então, na verdade, a pessoa que, por exemplo, o meu público, geralmente a maioria ou é desempregado ou tem algum tipo de deficiência física que não consegue se colocar no mercado, as futuras mamães, né? Então mulheres grávidas, nós temos N públicos lá que nós procuramos atender. A grande maioria geralmente ele está acostumado, né, com o pagamento mensal e talvez ele fique assustado ao vender. A palavra vender parece que incomoda um pouco. Mas aos pouquinhos a gente vai lapidando, vai mostrando que dá para se fazer uma venda honesta, dá para se atender, porque na verdade eu acho muito bacana, eu acho muito mágico, né, pegando carona aqui, o atendimento. Sim. Então assim, eu mesmo procuro fazer atendimento, eu atendo o WhatsApp, né? Depois o André coloca o número do WhatsApp. Eu poderia deixar na mão de qualquer colaborador lá que ia fazer um atendimento muito bem, que eu recebo feedback quando eles são atendidos pelo telefone, quando eles atendem pelo telefone, Skype, mas eu mesmo gosto de atender o WhatsApp, eu mesmo gosto de estar perto do público, que é só assim que eu entendo quem está lá do outro lado, né? Então quando rompe essa barreira e você entende que do outro lado é uma pessoa, né, e não uma presa, né, é uma pessoa Sim. que está ali do outro lado, então você tem que conversar, né, tem que passar pelo estágio. Então eu mostro 3 passos bem simples, lógico que depois tem toda uma estratégia por Sim. trás, mas toda venda, e você que está assistindo, você pode começar a se monitorar, passa pelo conhecer, confiar e comprar, né? Então primeiro a pessoa conhece, então a pessoa que está nos conhecendo, né, está me conhecendo Sim. agora através da magia do mundo dos negócios, através desse vídeo. Você vai ali, vai dar mais uma pesquisadinha no YouTube, no Google, vai saber um pouquinho mais sobre mim. Então você está conhecendo, depois você vai confiar ou através de algum vídeo, ou você vai confiar me ligando, me mandando um WhatsApp, ligando na empresa ou indo nos visitar, né? Já fico aqui o convite também, se você quiser ir nos visitar, é só agendar e eu vou ter o maior prazer em receber. E depois tomar a decisão de compra ou não compra. E não tem problema nenhum quando a pessoa não compra. Mas é importante você saber o porquê ela não comprou. Talvez não era o momento dela naquele dia ou naquele momento, né? E eu gosto de fazer isso. Então, olha, a gente negociou, a gente conversou, a gente bateu papo. Por que você não comprou? Então eu tenho lá um relatório, Sim. olha, teve tantas pessoas que não comprou por esse motivo. O que a gente pode fazer para resolver? Né? Às vezes é parcelar, às vezes não gostou de ser atendida, e aí a gente vai lapidando aquilo ali. Então é esse processo, entender que do outro lado é uma pessoa que está querendo comprar e você é a pessoa que está querendo vender. É curioso porque eu pergunto isso porque eu converso com muitas pessoas
por meio da magia, ou seja, um canal ali que aborda o assunto negócios. E eu vejo essa questão do medo muitas vezes, né? Então, seja na questão o medo relacionado à venda, o ato de vender, tem aquela coisa do vendedor ainda do passado, poxa vida, e não é, eu vejo hoje pessoas profissionais ali de vendas que são sensacionais, e o Marcelo falou muito bem, venda hoje em dia é atendimento, é você auxiliar a pessoa a adquirir algo. Não é mais aquela coisa do tipo empurrar uma venda, até porque você até pode fazer isso, você faz uma vez, depois não vai fazer mais. Então eu acho que isso é importante. O cara que o empresário ou o vendedor que empurra a venda, ele quebra. Quem está focado em entregar algo verdadeiro, entregar além do que, né, eu procuro sempre entregar além do que a gente mostra. Sim. Olha, eu vou te entregar isso aqui, mas por trás nós já temos toda uma estrutura para entregar além do que foi prometido, que é para causar o uau, né, na pessoa. Sim. Uau, o cara me prometeu isso e ele está fazendo tudo isso. Eu acho que é isso, né? Eu acho que você ser verdadeiro, ser transparente, ser honesto, falar, olha, como eu atendo o WhatsApp, às vezes eu vejo que não é o momento daquela pessoa investir, e eu deixo claro para ela, falo, olha, eu estou vendo daqui que não é o seu momento, agora se você quer investir, eu não posso impedir, mas eu acho que você precisa esperar mais um pouquinho, pesquisar mais um pouquinho, ou ir por esse outro caminho, eu direciono várias pessoas, porque hoje com a mobilidade, com a facilidade que a internet nos proporciona, tem N maneiras de se ganhar dinheiro. Exato. E hoje, se eu tivesse que começar, eu não preciso nem de R$300, porque hoje eu consigo começar um negócio sem dinheiro. Exato. Né? Hoje, com um telefone e um microfone, você começa um negócio fácil. Né? É bem interessante, é bem isso, eu acredito nisso, até porque a gente tem uma história de vida, eu, ele, a esposa dele, a minha esposa, muito próxima de alguns pontos, a gente estava conversando. Mas até um outro ponto que me chamou a atenção, que eu desconhecia até a respeito desse ponto específico, é que ele falou do perfil das pessoas que adquirem a franquia dele. Então, eu vejo que a empresa dele também atua, de certa forma, fazendo um papel social, ou seja, dando oportunidade muitas vezes para quem, infelizmente, sofre de alguma deficiência, né? Então, acho que isso aí no Brasil nem todas as empresas têm essa possibilidade e oportunidade. E o segundo ponto interessante é a questão das mães, né? Exato. Que no Brasil a gente vê uma mudança de comportamento da mulher, às vezes sair de casa ou não, ao mesmo tempo que está saindo, muitas mães estão voltando com aquela questão de deixar o filho e tudo mais, então tem aquela, será que eu consigo conciliar um trabalho, uma geração de renda que possa prover a família, mas que eu possa estar próximo à criança? Ou seja, tem um papel que é muito além da sua empresa, né, Marcelo? Exatamente. Você conseguiu achar um espaço ali bem interessante. Tem um público muito novo que está crescendo, né? Que está chegando agora, mas vai crescer muito, que é o público pós-50, que geralmente está desempregado, não consegue se colocar no mercado, tem que fazer alguma coisa porque já está com filho, né? Então a gente tem vários casos lá de pessoas que perderam o emprego, já estão acima de 50 anos. Nós temos pessoas lá com 65 anos que é nosso franqueado, já é aposentado, mas precisa complementar a renda e acaba se tornando um franqueado de alguma das nossas empresas. Então sim, a gente faz um papel social e acaba agregando valor na vida dessas pessoas, na família dessas pessoas, e às vezes nós não estamos nem dando conta disso, né? Então, só contando rapidinho, a gente tem um case lá que é do Manuel, que é um tetraplégico, que é só ele e a mãe, e quando chegou para mim que tinha um tetraplégico que queria adquirir, nós já tínhamos uma pessoa que é cega, uma pessoa que é surda. Eu falei, caramba, que desafio vai ser, né? Como que eu vou atender? Porque ele só movimenta a cabeça. Então toda aquela coisa que você faz com o mouse aí com facilidade, no touch, ele faz com o movimento da cabeça. Então foi preciso. E tem gente reclamando que falta dinheiro, falta isso e aquilo. Dá uma olhada nesse caso aqui. Então foi preciso encontrar um sistema que atendesse, né, o que ele podia fazer. Então hoje ele, ao invés de teclar, ele narra, e o mouse é um movimento. Eu tentei particularmente, não consegui fazer nada do que ele consegue fazer, movimentando apenas a cabeça, o pescoço. E hoje ele consegue ajudar a mãe dele, que já tem uma certa idade. Então, mesmo na condição que ele está, ele conseguiu contratar enfermeiro para cuidar dele e consegue ajudar a mãe também, né, financeiramente,
foi para uma casa melhor, Sim. né? Então ele está melhor acomodado. Então isso para mim, na verdade, foi através dele que surgiu a minha hashtag Todo Mundo Pode Empreender. Porque quando a pessoa, porque tá difícil, eu falo, dá uma olhadinha nesse vídeo aqui, depois você volta a falar comigo. Chega a ser, já era inspirador pela história do Marcelo, mas realmente eu acho que o Brasil é isso, né? O Brasil vai muito além de negócio. E Marcelo, você que é um cara hoje já, a gente estava conversando um pouquinho antes aqui, ele chegou, estava conhecendo aqui, mas agora como empreendedor, vamos dar uma dica para o empreendedor. Eu já passei por isso e ele comentar um pouquinho da história dele também. Foco. Quando a perda de foco pode atrapalhar o seu negócio? Já aconteceu isso? Você fala um pouquinho sobre isso. Já aconteceu e aconteceu recentemente, né? Eu acabei me desviando né? Porque o empreendedor ele gosta de desafio. E quando em algum momento parece que aquele desafio acabou, só que não acabou, ele quer bater asa, ele quer procurar outras coisas, e foi o que eu fiz. Eu achava que o meu negócio já estava dando muito dinheiro, que eu estava atrapalhando ao invés de ajudar, e eu fui caçar outras coisas para fazer e acabei perdendo o foco do meu bem mais precioso, que era o Camisetas da Hora. Comecei a montar empresa, cheguei a ter 7 negócios. Então, nem tudo é oportunidade. Nem tudo é oportunidade. Ou não para aquele momento. Não para aquele momento. Na verdade, eu estava me ocupando, né? Eu não estava fazendo dinheiro, eu não estava produzindo, eu estava me ocupando. Então chegou um momento que eu saía 4 horas da manhã e voltava 11 horas da noite. Até abrindo aqui um pouquinho, eu abri para o André que o pedido de aniversário da minha filha era que eu ficasse em casa. E aí eu decidi, junto com o André, a gente acabou desfazendo de 5 negócios que eu era sócio, ficamos só com 2 que são nossos mesmo. Então o foco é muito importante. E às vezes nós achamos que a oportunidade é, né, dizer sim e tal, e o foco está muito relacionado ao não. Né? Às vezes você vê que aquilo ali é muito bom, mas não é para você. Às vezes você pode aproveitar e dar uma orientação para aquela pessoa, para aquela oportunidade, e de repente fazer a ponte. Olha, isso aqui não é para mim agora, mas talvez possa interessar para essa outra pessoa, que vocês dois não se conversam. Então hoje, digamos, eu sou um construtor de pontes. Então meu inbox, meu WhatsApp, minhas redes, meus e-mails, a todo instante está chegando a oportunidade, né? Então chega ideias a todo instante. Só que eu aprendi a começar a dizer não, e sem ter que ficar se justificando. Não, mas eu posso te ajudar de tal forma, né? E isso é uma característica do brasileiro, que tem vergonha às vezes de falar não, né? Exatamente. E no caso, uma das atividades que a Magia tem é levar empresários para o Vale do Silício. A gente foi aprendendo que os americanos eles são diretos, eles são objetivos, e que o não faz parte do dia a dia dos negócios. Então você não tem que, porque... Não, infelizmente nesse momento não é a hora de saber falar não. Então assim, o Brasil tem essa cultura às vezes de querer ser simpático, educado. Exato. E se esquiva às vezes do não, né? Sim. E eu já dei não, e o projeto da pessoa decolou, faturou alguns milhões, e tá tudo bem. Exato. Tá tudo bem, eu tô feliz porque a pessoa não desistiu. Exato. Não parou em mim, ela continuou. Né? Exato. Ela falou, cara, não é porque ele me deu não, eu vou desistir. Exato. Então assim, se você acredita no seu propósito, no seu negócio, vai em frente, você vai receber muito não. Eu às vezes recebo não, né? A empresa que está crescendo, às vezes ela precisa também de um apoio, de um amparo, e faz parte do crescimento também receber vários nãos no meio do caminho. Né? Eu acho que é isso. Eu acho que o empreendedor ele vai criando uma casca, né? Exatamente. E aí ele vence por essa casca, por essa disciplina, por ter pessoas do lado, né? Então, assim, eu, como você, sou muito grato à minha esposa, à minha equipe maravilhosa, que eu tenho a honra de ter pessoas que estão conosco desde o primeiro dia de trabalho, né? Desde quando começou Camisetas da Hora, eu passei um períodozinho trabalhando só eu e a Andréia, eu passei um período trabalhando eu sozinho, depois um período eu e a Andréia, e depois a nossa primeira funcionária que está com a gente até hoje. Ela já se formou em outra área e ela decidiu abrir mão da área que ela se formou para continuar trabalhando conosco. Então isso para mim é muito gratificante. Marcelo, a gente está chegando no final aqui, e o Marcelo é um cara super ocupado, não posso ficar ocupando a agenda dele aqui, ainda mais quando ele vem para o interior, mas eu vou querer fazer mais 2 perguntinhas, e uma tem um detalhe que eu nem sei se ele vai responder com propriedade, mas ele passou por dezenas de desafios, mas eu queria falar de equipe, de trabalhar com equipe. Ele passou por alguns momentos da vida dele muito crítico,
E um dos pontos que ele falou foi quando ele estava na dúvida ali de ter uma equipe maior ou menor, então ele convocou o pessoal, abriu a situação, foi transparente, e algumas pessoas da equipe dele, ou toda, ele vai falar aqui, teve uma atitude diferente. Você pode falar? Posso, claro que posso. Nós passamos um desafio financeiro no qual teria que demitir, né, quase toda a equipe. Nós já chegamos a ter 45, 44 funcionários. E no dia de anunciar que ia ter que ter uma demissão em massa, nós explicamos que o motivo era financeiro, e as pessoas que são mais próximas nossa, da administração, gerência, né? Uma delas foi a primeira a levantar a mão e falar: olha, eu posso trabalhar para vocês por 90 dias sem cobrar um centavo. Isso desencadeou, né? Então a outra pessoa levantou a mão: olha, eu também posso ficar 60 dias, olha, eu vou falar com meu marido, mas com certeza eu também posso ficar. E assim foi, né? E foi eu acho que esse foi o combustível para nós darmos continuidade no projeto, no nosso modelo de negócio, e acreditar, né, nas pessoas, acreditar na equipe, né? E tratar também a equipe não como um funcionário, e sim como parceiro, como parte da nossa família, né? Se nós observarmos, nós passamos muito mais tempo com a nossa equipe do que até mesmo com a nossa família, né? Então, e é interessante. Você tem filho, né? Filho ou filha? Filho tem um filhinho de 5 anos. A Joyce está aqui com a gente nos bastidores, também me auxiliando aqui, como sempre. Que legal. Como é o nome dele? Ele, Felipe. Ele? Felipe. Eu tenho a Nathalie e a Lana. Eu passo muito mais tempo com a minha equipe, eu sei mais do dia a dia da minha equipe do que da Nathalie e da Lana, que passa boa parte do dia estudando, né? Então a gente tem que dar valor, a gente tem que saber recompensar, tem que saber curtir junto com essa equipe, na verdade com as pessoas, né? Tratar eles como pessoas e não como mais um ali somando, ou, né? Seja lá o que for. Realmente, você viu, dá história para o filme isso aqui, não? Dá história de filme, hein? E a última pergunta que eu quero fazer, na verdade, é uma que eu vi num evento que eu fui esses dias atrás, que eu acho que você estava, inclusive, sim, quando a Patrícia Meirelles fez a seguinte pergunta para um dos entrevistados lá do evento: qual a única pergunta que não fizeram para você? Você já foi entrevistado por dezenas de pessoas, mas uma pergunta que você fala: puxa, é algo interessante, mas nunca me perguntaram sobre isso. Rapaz, acho que ainda não me perguntaram como eu me vejo daqui 25 anos. Como você se vê daqui a 25 anos? Isso, pouquíssimas pessoas têm acesso, e você vai ter acesso, e obrigado por me deixar. Eu me vejo como um rapaz que saiu da vaga de estacionamento e se tornou um bilionário. Então eu estou construindo tudo que eu estou construindo para me tornar um bilionário daqui a 25 anos, né? Então, na verdade, é uma meta que eu tenho já faz aí pelo menos uns 7 a 8 anos que eu tracei essa meta. Eu tenho um caderninho amarelinho que ele estava escrito metas, mas na verdade eu risquei metas e coloquei possibilidades. Então existe a possibilidade de eu ser um brasileiro bilionário que saiu do nada, né? E é isso que eu quero, que eu estou semeando, não pelo dinheiro não, né? Não é pelo dinheiro, é pela conquista do resultado, e para mostrar, para ser um modelador de pessoas, para dizer que é possível qualquer um sair do nada e chegar onde você quiser. Você pode construir o que você quiser, desde que você tenha amor próprio, saiba o que você está fazendo, que não esteja prejudicando ninguém, que você está preocupado, né? Eu tenho uma missão diária, que é ajudar uma pessoa por dia, independente de envolver dinheiro ou de eu ganhar alguma coisa ou não, mas todo dia eu saio de casa com a missão de ajudar uma pessoa. Então eu tenho que fazer aquela pessoa naquele momento, naquele instante, melhor do que antes dela ter me encontrado ou eu ter encontrado ela. E é legal que já faz aí uns 2 ou 3 anos que isso todo dia acontece na minha vida. Hoje você já bateu sua meta, tá? Hoje, muito obrigado. Que legal, fico feliz e espero também estar ajudando você que está assistindo, né? Isso vai se multiplicando, vai aumentando cada vez mais. Então às vezes a gente ajuda gravando um vídeo, sim, às vezes você ajuda uma senhora a atravessar a rua, às vezes você ajuda uma pessoa realmente a comprar alguma coisa, um alimento, né?
Eu gosto muito de fazer o exercício lá de trás. Então, de vez em quando eu saio lá pelas ruas de Itu para conversar com moradores de rua. E cada um tem o seu motivo para estar na rua. Não é porque a pessoa é drogada. Eu conheço vários que nem usam droga e não bebem cachaça, né? Mas cada um tem a sua história, tem o seu momento. Ele precisa estar passando por aquele momento, assim como eu passei, assim como a gente passa todos os dias, né? E uma coisa que me ajuda muito, que eu percebo, as pessoas ficam muito focadas na palavra problema. E quando você troca o problema por desafio, isso causa uma reação química no seu cérebro que faz você vencer qualquer desafio. Né? Então faz você ficar parado, estático naquele, né, no agora. Né? Eu até ouvi recentemente, eu achei genial. No agora você não tem problema. Se você estiver presente no agora, não tem problema. Você não consegue resolver nada agora, né? Então quando você fica presente para isso, para que você tenha um desafio a ser resolvido ou a ser conquistado, né? Você pode resolver um desafio ou você pode querer conquistar um desafio que, por exemplo, o meu é um desafio de conquistar R$1 bilhão. Vou atingir? Existe a possibilidade de sim. Mas se não chegar lá, mas chegar em 999 milhões, tá legal. Mas é isso que conta. Para quem sai de R$300 e já conseguiu caminhar um pouco na sua vida, com erros, acertos, desafios e contornos. Então eu acho que o mais importante que fica, como ele disse, não é o dinheiro, mas sim a questão emblemática, simbólica, de mostrar, olha só, cara, eu dormi nesse estacionamento aqui e consegui chegar aqui. Se eu conseguir, você também pode. Eu acho que é ter essa inspiração, não no sentido da historinha só, é de alguém que vivenciou algo e conseguiu chegar a tal lugar. Então isso para o Brasil eu acho que falta. E até porque no Brasil tem aquela cultura às vezes de que, puxa vida, é pecado ganhar dinheiro. Não é pecado. Então é importante ter jovens como o Marcelo fazendo, criando sua própria história, sem berço de ouro, chegando lá e falando, olha pessoal, é possível. E aí? Exatamente. Você está disposto a acordar cedo, dormir tarde, trabalhar, ralar para chegar onde você quer? Esse é o segredo, trabalhar. E tem um livro, só pegando um ganchinho, tem um livro que ele mostra exatamente esse bilhão que eu acabei de falar, chama O Monge que Vendeu a Ferrari. Ele conta, um pedacinho do livro que ele conta, que é importante sim saber o pote de ouro, no meu caso, meu pote de ouro é o bilhão, mas é muito mais importante você apreciar o caminho, a jornada toda, porque na jornada você vai ver flores, você vai ver diamante, você vai ver também alguns desafios, né? Vai ter chuva, só que depois de toda a chuva vem o arco-íris, né? Então assim, a vida do empreendedor, ela acompanha muito o ciclo da natureza. Então se a gente observar, às vezes você passa por uma tempestade, por uma chuva, mas logo em seguida vem um arco-íris. Nem sempre vem o arco-íris, mas às vezes vem um sol muito maravilhoso que também nos irradia, nos traz aí a positividade. Muita energia positiva. É isso aí. Pessoal, eu queria aqui então agradecer mais uma vez ao Marcelo, uma pessoa totalmente, extremamente solícita. Mandei um inbox para ele, ele já respondeu, já falou que estava vindo para cá, conseguimos ali conciliar a agenda e tivemos esse papo aqui sensacional, que eu estou saindo daqui não só com mais conhecimento, mas com mais energia positiva, porque, puxa vida, às vezes a gente olha para os nossos problemas e fala assim, puxa vida, né? Podia ser um pouco menos pesado esse fardo, né? E a gente vê que tem muita coisa acontecendo nessa vida, de pessoas que estão fazendo a história acontecer. Então, Marcelão, muito obrigado por estar junto conosco com a magia aqui, acreditar no nosso projeto também. E já deixar aberto o convite, Marcelo, a gente quer trazer mais conteúdos relacionados não só ao que ele vem vivenciando e já vivenciou e aos projetos que ele tem, porque eu acho que tem muita gente aí querendo aprender, tem muita gente querendo investir, então a gente tem aqui algo que é sério, algo que está funcionando e que a gente considera ali que realmente pode ser algo bom para você. Legal, André, muito obrigado pelo convite, obrigado você que ficou até agora aí assistindo e eu estou disponível, né? Como o André falou, eu sou muito acessível. Vai ter WhatsApp, vai ter meu canal no YouTube, Facebook, na tela, tudo certinho, e por aí vai. Você vai me encontrar, digita em algum lugar aí Marcelo Ostia que você me encontra. Tá joia? Obrigadão por enquanto e até a próxima, Marcelo. Até mais.